A melhor coisa é entrar pelo ingresso mesmo. O pessoal não está entrando pelo ingresso, está dando problema. Acho que a turma não conhece muito bem o Simpla, né? Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa live de lançamento desse movimento que nós chamamos aí de Produzir no Brasil. E ele foi pensado e foi gestado por causa desse momento que nós estamos vivendo de reafirmação e reinvenção dos negócios, vamos colocar assim. E o que acontece? A gente percebeu nesse caminhar aí desses 60 dias, durante esses 60 dias, que as empresas, empresas, negócios, indústrias e países também estão começando a enxergar a necessidade de tirar um pouco o foco da China como celeiro industrial e passar a nacionalizar essas produções, essas indústrias. Mas o que acontece? Qual foi o principal percalço que a gente percebeu em relação a essa nacionalização, principalmente no caso do Brasil? Por que o Brasil é um país que passou por um processo de desindustrialização muito grande e por que a gente percebe que há vamos dizer assim, esse empecilho aí para se conseguir trazer a indústria para o Brasil? A grande maioria das pessoas, se você for perguntar, falam que o problema é carga tributária, lei trabalhista, burocracia, dentre outras coisas. Mas o fato é o seguinte, que vai ser necessário que o Brasil se nacionalize a indústria, porque é fato que a partir de hoje em diante, a China vai ser tratada como um grande risco sanitário. Já não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, e eu acho que as pessoas perceberam que é necessário se mudar essa visão. E aí nós pensamos no movimento que ele basicamente vai trabalhar 8 pilares, né, que a gente idealizou e que acha que são 8 pilares que vão fazer com que a gente consiga trabalhar o ambiente para que a indústria seja fortalecida aqui no Brasil. Primeiro, a gente trabalhar os incentivos existentes. Existem incentivos, eles estão aí. O segundo pilar é a abrangência para esses incentivos ficarem maiores, ou seja, a gente ampliar, ver de que forma esses incentivos podem ser ampliados. O terceiro é tornar esses incentivos mais conhecidos, fazer uma larga divulgação desses incentivos para que a gente consiga cooptar o máximo de segmentos da indústria possíveis. Tentar trabalhar, assim, isso é fato que esses 60 dias de isolamento trouxeram novos critérios para a lei trabalhista, desculpa, e a gente acredita que esse novo cenário trabalhista vai daqui para frente ser o novo, né? Vai ser aplicado, ele vai funcionar dessa forma. O que a gente diz? Por exemplo, o home office. O home office vai ser uma realidade, não para a indústria, mas é uma característica aí da nova lei trabalhista. Quinto pilar, levar essas oportunidades para várias associações de classe. A gente precisa trabalhar e envolver as associações nesse movimento também. Usar tecnologia também. Temos muita tecnologia disponível de ponta e que é pouco ainda utilizada, né, na indústria. Engajar o comércio, que não adianta a gente fortalecer a produção, né, o fornecedor do insumo, se o comércio não compra essa visão, esse ambiente novo. Então, o comércio tem que também começar a comprar, olhar o Brasil como sendo um grande fornecedor industrial. E o oitavo, que é pressionar, né, na verdade, o governo, porque algumas mudanças sejam feitas, né? E dentro desse contexto, nesses 60 dias, a gente percebeu que, por exemplo, o Japão, ele já está fazendo um grande movimento para a retirada das suas empresas da China. Ele destinou quase 2,2 bilhões de dólares para ajudar as empresas a saírem da China.
A Índia também vai investir em torno de 10% do PIB dela para parar de depender menos da China e fortalecer o seu parque industrial, ou seja, vai levar a indústria para lá. E assim, vendo uma entrevista do Pablo Dissi, presidente da Volkswagen para a América Latina, ele colocou que a nacionalização de componentes como sendo uma questão estratégica para a indústria automobilística, tá? Trazer a produção de insumos para a indústria automobilística como sendo algo assim bem estratégico para o negócio. E como é que a gente trabalha isso? Primeiro é olhar a empresa da porta para fora, enxergar como os incentivos e o que há no mercado que possa fomentar isso para a indústria. E outro ponto fundamental é da porta para dentro. As pessoas, os líderes industriais costumam dizer que o grande problema é a questão carga tributária, a questão do emaranhado burocrático, lei trabalhista, como eu coloquei no início aí do evento. Mas a questão é, será que é trabalhado o desperdício dentro do processo produtivo? Será que o industrial consegue fazer uma gestão de pessoas eficiente a ponto de fazer com que esse impacto desse custo seja o mínimo possível para que ele consiga ser competitivo no mercado, inclusive no mercado internacional também? Então, uma coisa que a gente tem percebido, e aí é a experiência de mercado, que principalmente para mim, que me trouxe isso como experiência, é que o brasileiro ainda não despertou para a questão do custo do desperdício. Então, a gente vê muita empresa reclamando que a carga tributária é alta, mas não trabalha o desperdício, não trabalha um processo produtivo eficiente, eficaz, que faça com que ela se torne forte financeiramente. E esse é o intuito desse movimento também. É a gente disseminar conhecimento, né, disseminar formas e critérios e métodos que vão fazer com que a indústria se fortaleça também no dia a dia. Processo produtivo forte, desperdício mínimo, um relacionamento com seu funcionário a longo prazo, tal qual para fazer com que essa indústria seja forte a ponto de se tornar aí competidora, né, em relação aos produtos chineses. Tá? Então, era essa a introdução aí que eu queria passar, que eu queria trazer para vocês. Eu vou convidar aí o Edson Ferro, que é um ícone aí também nessa parte industrial, já tem muita experiência no mercado chinês, de importação também. Conversando com ele, ele trouxe várias percepções aí, inclusive um fator que vai ser uma grande vantagem para o Brasil, que é o dólar alto, né, Edson? O dólar alto vai fazer sim. com que a indústria aqui dentro se fortaleça, né? Tem a questão também do ciclo de importação, que muitas vezes as pessoas não param para pensar, mas quando o cara compra da China, ele tem que ter um capital de giro aí muito grande para poder suportar o tempo de importação, o tempo da viagem do produto da China até o Brasil, o tempo da liberação na alfândega e o custo dele que ele tem dentro do estoque. São 3 custos que a pessoa, talvez, eu acho que não enxergue, né? E a experiência mostra isso, que muitas das pessoas não medem esse custo e acham que comprar da China é mais barato. Então, assim, eu vou passar a palavra para o Edson. Edson, seja bem-vindo. Estamos juntos aí. Agora a palavra é com você. Vamos lá, Paulo. Obrigado aí pela introdução. Só vou te pedir para você colocar, para a gente, antes de começar, colocar aquele slide que fala do pessoal, já que já estão apoiando a gente aí, né? Vocês estão Então, enxergando aí? acho que a turma já deve estar vendo o slide aí. Então, queria já agradecer aí, que já são pessoas que estão levando a gente, estão entendendo essa nossa ideia desse nosso movimento, né? Em primeiro lugar, a Abimem, agradecer a diretoria da Abimem e todos os associados, né, que estão
prestigiando aí essa nossa ideia, né? Depois nós temos também o doutor Alessandro, ele é uma liderança política nova que está aparecendo aqui em São Paulo, além de ser um grande advogado tributarista, né? Mais um, Paulo. Ter consultoria em negócios imobiliários é uma empresa também, é uma imobiliária que ela é muito afeta à compra e venda de áreas industriais, a locação, etc., né? Também está apoiando essa gente. A Única Permê, que foi uma empresa que a gente tem um certo orgulho aí, que foi uma empresa que ganhou o Acelera Fiesp em 2018, ganhou em primeiro lugar. A Thermoblend, que é uma empresa de tecnologia de polímeros, fornecedora da indústria automobilística, principalmente indústria de autopeças, né? Também está com a gente. E o Jaime Rodrigues Advogados, que é um outro advogado, um escritório fantástico, muito bom, destinado muito a direito empresarial, trabalham muito na área de saúde, etc. Bom, esses são nossos apoiadores iniciais aí, tá? Queria, se pode até tirar a tela agora, Paulo, e agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Infelizmente, nós tivemos praticamente 50 inscrições e a gente está recebendo aqui eu estou recebendo aqui no WhatsApp muitas pessoas dizendo que não estão conseguindo acessar, né? Eu estou achando estranho, porque acho que a turma não está acostumada com essa sistemática do Simpla, que você tem que se inscrever antes para depois entrar pelo link, né? Então, o pessoal está querendo entrar agora, mas se perdeu o link ou se não fez a inscrição, não está conseguindo entrar. Não sei se, sei lá, serve de lição aí para nas próximas a gente está avisando o pessoal, né? Esse negócio do Simpla é bom porque ele é grátis, ele põe um tempo bom para a gente, né? Então, nós estamos querendo prestigiar, mas não está dando muito certo, não. Mas é isso aí. Então, vamos lá, gente. Conforme o Paulo já falou alguma coisa aí, eu vou começar falando, contando um histórico aí, mais ou menos, do que a gente pode, o que pode acontecer no mundo, no Brasil, no nosso Brasil aqui, nessa questão pós-pandemia. Eu tô visualizando essa pós-pandemia quase que como um pós-guerra, né? Que a Segunda Grande Guerra lá, que ela afetou o mundo inteiro. Então, essa pandemia ela está mais ou menos nessa mesma linha, ela está afetando todas as nações, todos os países, etc., né? Então a gente começou a relembrar o que é que os países fizeram nessa época do pós-guerra, né? Teve lá o Plano Marshall dos Estados Unidos, que ajudou muito na infraestrutura, na reconstrução dos países. Mas eu vou pegar aqui só dois exemplozinhos, dois países que foram derrotados na guerra, né? Eles não eram dos aliados lá, que um foi o Japão e o outro a Itália, né? Então, o Japão, como é que ele fez, como é que ele realizou o milagre japonês, né? Então, aqui eu tenho aqui uns dados que eu vou, se até me permite aqui, que eu vou ter que estar lendo aqui para mim não me perder muito aqui nessas pesquisas que eu andei fazendo aqui, qual foram as características da economia japonesa durante a reconstrução econômica. Vamos lá, eles fizeram a estreita colaboração de empresas, fabricantes, fornecedores, distribuidores, bancos que se juntaram em grupos, sindicatos de poderosas empresas e relações estreitas com os burocratas do governo e a garantia do emprego. Então, gente, não mudou muito. Isso aqui já faz aí 70 anos e é mais ou menos isso que tem que ser feito para reconstruir. Tem que ser essa união, tem que ser uma coisa conjunta, né? Depois, outra razão, eles falam aqui, do boom nipônico foi a importância maciça da tecnologia estrangeira, particularmente para as indústrias químicas, elétricas e fabricação de máquinas. Graças a isso, o país pôde compensar o atraso técnico. Por quê? O Japão, quando ele estava vivendo essa guerra aí, ele não tinha, antes disso, ele não tinha tecnologia. Ele começou a ter depois. Mas o que ele fez? Ele pegou a ajuda das outras nações, mas ele também aproveitou e aprendeu como fazer. E aprendeu muito bem, a gente não precisa nem falar mais nada. O Japão, ele é essa realidade que é hoje, né?
Mas, quer dizer, eles se mobilizaram em aprender e tal, e eles começaram a fazer lá dentro de casa, a implantar as tecnologias dele e criar novas tecnologias, né? Aí nasceu, olha, veja bem, em termos organizacionais, vamos falar de organização também, a produção tornou-se mais flexível, cresceu a automação e o controle estatístico do processo. Desenvolveu-se a terceirização, que é outra coisa muito importante, para realizar funções auxiliares ligadas ao processo produtivo. O sistema de trabalho antes chamado de Fordismo, Fordismo vem lá, a demanda lá do Henry Ford, né, que era até então, até esse momento da guerra, ele era o melhor modelo de linha de montagem industrial, tal, né? Só que o japonês pegou aquilo e ele substituiu para aquilo que eles chamam de toyotismo, que é o sistema de trabalho desenvolvido originalmente pela Toyota, indústria japonesa, que a Toyota até hoje ela deu origem ao que hoje a gente chama de manufatura enxuta, o Lean Manufacturing, é muito baseado no sistema Toyota de produção, e a indústria 4.0 também, que agora está muito em voga, né? Então, isso aqui é mais ou menos o que aconteceu no Japão. Na Itália, eu vou dar uma ênfase aqui, que a Itália também, todos sabem, ela era aliada da Alemanha, ela também ficou lá, passou por um problema, né? E eles também tiveram que ressurgir. As empresas italianas se prepararam para o problema, como é que fala aqui? As micro e pequenas conseguem ser competitivas, quer dizer, muita aposta na micro e na pequena empresa italiana, tá? E eles montaram um movimento lá que eles chamam de Terceira Itália. O que é? São polos industriais que concentram principalmente atividades de fabricação de calçados, cerâmica, têxtil, confecções de fama mundial, implementos agrícolas, autopeças, máquinas, ferramentas e uma outra infinidade de coisas, né? Produtos agroindustriais também. E aqui eles falam que somente no polo que eles chamam lá da Terceira Itália, é um polo da Emília-Romana, tem uma população de 4 milhões de habitantes, estão em funcionamento 325 mil empresas registradas, com média de menos de 5 empregados por empresa. Vê se pode, é tudo empresa pequena, tá? Então, essa é o que os italianos fizeram lá também. E hoje a Itália, ele é o quinto maior exportador de produto têxtil do mundo. Obviamente, perde para a China, para os Estados Unidos, para a Alemanha, me faltou agora quem é a quarta, mas a Itália está aí, tá? O modelo de industrialização da Terceira Itália está fundamentado nas relações sociais entre as empresas, que é o quê? É a ajuda mútua que foi criado lá, né? Ajuda mútua que é a terceirização, cada um faz uma parte da produção, né? Até chegar num produto final. A característica predominante das regiões industriais é a existência de uma rede de pequenas empresas especializadas no processo produtivo e são integradas entre si, tá? Então, a gente imagina que cada um faz um pedaço de uma peça, de um produto, até chegar no produto final, né? Todo mundo começa trabalhando, tá? Bom, esse aqui foi 2 cenários que eu quis só para ilustrar aqui do Japão e da Itália nesse pós-guerra, né? Depois, agora, vamos falar um pouquinho da indústria, do cenário atual da indústria brasileira, tá? Então, começando a falar pelo PIB aqui. O PIB, no ano passado, ele respondeu por apenas 11,3% da atividade econômica do país. O patamar mais baixo em 70 anos, quando começou a ser medido isso, foi em 1947. Então, quer dizer, no final dos anos 80, o Brasil a indústria brasileira chegou a responder por 30% do PIB. E hoje caiu para 11%, tá? Mais uma outra notícia alarmante aqui, muito chateia até a gente, né? Que a pesquisa realizada pela Bloomberg no final de 2018 aponta que o Brasil ficou de fora do ranking dos 50 países mais inovadores do mundo pelos quesitos: gastos com pesquisa e desenvolvimento, falta de alta tecnologia, falta de concentração de pesquisadores e registros de patentes,
e novos graduados em cursos de ciência e engenharia, ou seja, educação, que é uma outra coisa que tem que começar a acontecer nesse país, senão nós vamos, tá? Então, voltando aqui ao cenário industrial do Brasil, por que o Brasil ficou tanto assim? Então, a gente pode lembrar, um tempo atrás, nós vivemos isso na época, logo após do plano real lá, o que aconteceu? Até então, até praticamente o ano 2000, o câmbio ele estava sobrevalorizado. Então, quer dizer, o real estava muito valorizado. Eu me lembro da época que o real chegou com 85 centavos de real, você comprava um dólar, né? Isso acabou. Então, isso aqui, ó, a partir de meados do ano 2000, o processo de desindustrialização se intensificou, né? A sobrevalorização da taxa de câmbio por um período prolongado retirou a competitividade da indústria de transformação brasileira, ou seja, era mais fácil importar, custava mais barato, né? A consequência disso foi a penetração de produtos importados aumentou de forma muito expressiva. A partir de 2003, o coeficiente de importação ele passou de 12,5% para 26%. Né? Então, tudo isso foi ajudando o que a gente chama hoje de desindustrialização. Né? Até a supervalorização do real é apontada aqui como um problema. E é de fato. Né? Agora, aqui também uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que foi, eu peguei isso aqui, foi um estudo do IED. O IED é o Instituto de Educação do Desenvolvimento Industrial. Né? Instituto de Ensino e Desenvolvimento Industrial. Eles têm ali umas métricas muito interessantes me chamou a atenção uma aqui. Porque todo mundo fala assim, pô, a gente fala do Brasil, que o Brasil importa muito, tal, mas o mundo inteiro hoje depende da China, todo mundo importa da China, tal. Mas a coisa não está bem assim, gente. Olha aqui, ó. Devido à industrialização na China, não há retrocesso da indústria da estrutura produtiva mundial. Ou seja, o peso da indústria de transformação no PIB regrediu somente 1% entre 1980 e 2018 em outros países europeus, países dos Estados Unidos e tal. Enquanto que para o Brasil esse declínio chegou a nada menos do que 42%. Ou seja, eles até falam aqui essa expressão, nós somos um ponto fora da curva. Quer dizer, nós estamos dependendo demais da importação da China, tá? E depois aqui também fala um outro dado, que em 2018 o produto real per capita da manufatura do Brasil foi 25% inferior do nível obtido em 1980, enquanto que nos Estados Unidos foi cerca de 75% maior. Então, são dados que vêm mostrar para a gente aqui muita coisa, né? Bom, o que acontece? O intuito desse nosso movimento, gente, produzir no Brasil, é que mais ou menos como o Paulo falou, é mostrar o quanto de espaço os empreendedores brasileiros, devido a esse cenário, têm para trabalhar. Aliado a isso, nós aqui que trabalhamos muito com mentoria, com consultoria, e depois o pessoal de tecnologia, desenvolvedor de tecnologia, nós precisamos criar, fazer alguma coisa. A gente precisa se unir, acreditar que o pós-pandemia vai poder gerar as oportunidades que a gente tanto espera, tá? Eu vi aqui também, depois teve um jornalista, o André Ribeiro, ele soltou uma frase muito interessante no Estadão, que eu até fiz questão de separar aqui, que ela fala que esta crise fará com que a China deixe de ser a fábrica do mundo e os outros países do shopping. O mundo não pode depender tanto de um fabricante em vários segmentos de bem de consumo, tá? E é isso que está acontecendo, que aconteceu. A gente espera que a coisa mude, né? O Edson, só fazer uma pergunta. Você falou que esse fenômeno da desindustrialização e disse que o Brasil hoje só tem 11%, né, se eu não me engano, de produção. O PIB, né? O PIB representa, né? E por que hoje a gente tem essa realidade? O que assim, a gente poderia elencar como sendo um fatores que fizeram com que essa realidade acontecesse aí? Que a gente despencasse de 40% para 10%
em poucas décadas aí. Então, veja bem, deixa eu só passar aqui o retorno, porque está todos os colegas aqui da Abimem, o César, todo mundo dizendo que não consegue entrar. Acho que o pessoal, infelizmente, não se adaptou ao Simpla. Eles A turma não receberam, está conseguindo entrar. eles fizeram a inscrição. Mas sabe o que acontece? O pessoal não fez a inscrição, eu acho. Então, o pessoal deixou para chegar na hora e clicar no link, que é o que está acontecendo na maioria aí das lives de hoje, né? O pessoal, a turma não fez aquela... Mas o gozado é que o pessoal fez a inscrição, né? Nós tivemos quase 50 inscrições, né? Pois é, então, esse Fizemos pessoal as fez a inscrições, o inscrição, pessoal recebeu e-mail. recebeu o link e agora não tá usando o link para entrar. Tem que ir lá no e-mail para pena. poder... É uma pena. Mas vamos lá, estamos deixando gravado, depois a gente vai disponibilizar aí, né? Então, Paulo, tentando responder já a sua pergunta, o que aconteceu foi mais ou menos isso. O Brasil, quer queira que não, depois da abertura aí que foi criada, o Brasil foi jogado na globalização, desde a época do Collor lá, quer queira que não, depois com o Plano Real, tal, o dólar ele ficou sobrevalorizado, ou seja, o real ficou muito, ou melhor, a sobrevalorização cambial, ou seja, o real ficou supervalorizado, entendeu? Então, o que acontece? E depois houve um incentivo muito grande ao consumo, depois nós tivemos no governo do Fernando Henrique, do governo do Lula, etc. Vamos consumir. Então, quer dizer, isso aí gerou uma abertura muito grande para a China. A turma começou, as empresas todas. Aquilo que eu falei, a minha empresa mesmo, nós éramos uma indústria. Tá? Nós começamos em 92, quando foi em 98 eu já comecei a ir para a China, quando foi em 2005 eu já estava com metade da minha produção na China, quando foi em 2015, 2016 eu não tinha mais produção nenhuma aqui. Entendeu? Por quê? Porque a coisa ficava muito disparatada, né? Mas existe aí algumas ideias e tá começando já um movimento que eu também faço questão de mostrar aqui, como a gente não tá errado, que o caminho realmente é esse agora, sabe? O pós-pandemia aqui. Eu vou citar aqui uns exemplozinhos, por exemplo, é uma entrevista da Mondial com o Giovanni Marins Cardoso, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo há uns anos atrás aí. É o presidente da Mondial, todo mundo conhece a Mondial aí, eletrodoméstico, eletroportátil, né? Ele fez assim, ele está dizendo aqui assim, ó, que o novo patamar do câmbio cotado acima de R$ 5, ele acelerou ainda mais os planos da Mondial de nacionalizar a produção. No mês passado, essa notícia aqui foi do dia 5 de maio agora. Então, quer dizer, em abril agora, a empresa anunciou que iria fabricar no país batedeiras, ventiladores de grande porte, caixas de som e cooktops. Agora ela acrescentou mais coisas. Ela acrescentou à lista mais 4 produtos: ferro elétrico tradicional, ferro a vapor e 2 modelos de fritadeira elétrica. Obviamente, ele está se beneficiando também do PPB, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui também, que são dos incentivos que a gente também divulgou bastante aí na nossa chamada, né? E ele depois fala, o Giovanni, que nesse momento, com o dólar acima de R$ 5, os custos de produção entre Brasil e China estão equiparados, ou seja, não está dando. E o do dólar, eu particularmente não acredito. Tudo que eu já vivi com dólar, convivi muito com o dólar esses anos todos, eu não acredito no dólar abaixo de R$ 5. E todo mundo que você pega, os economistas aí, tem gente falando em 6, 6,50 até 7. Então eu acho que para baixo de 5 ele não vai vir, né? E aí a Mondial, na primeira fase da nacionalização, veja que importante, a companhia está contratando 215 trabalhadores. Agora, com mais itens fabricados localmente, planeja admitir mais 200 pessoas para a fábrica da Bahia. Ele está lá em Conceição do Jacuípe. Uhum. Que eu acho que deve ter tido algum incentivo ali, né? Estão sendo aplicados na planta industrial 47 milhões para ampliar a capacidade das linhas de produção. Então, quer dizer, com a primeira rodada, você tem uma ideia, a fatia de produtos fabricados localmente vai sair de 55% para 65%.
Uhum. Então, poxa, você vê, o Giovanni da Mondial, ele tá enxergando, cara, ele tá vendo, ele tá partindo, ele tá, né, abraçando essa causa aí. Aí depois também, como você mesmo falou, lá do DC, né, que é o presidente da Volkswagen, que ele também, já lemos a respeito, que ele já tive lendo a respeito, aí que ele pretende se reunir com os fabricantes de autopeças para aumentar a nacionalização de partes e peças, né, para fazer aqui, não parar de importar. A Klabin está investindo bastante em produtos renováveis, estive lendo a respeito disso. A ZF é a maior fabricante brasileira de transmissão para veículos. Câmbio, né? E ela está procurando fornecedores locais. Está numa empreitada dessa aí. A Bosch está indo para o mesmo caminho. A BASF ela tinha um espessante para álcool, até para o álcool em gel aí, que ela estava fazendo ela trazia esse espessante importado da Alemanha, da matriz deles lá. Também agora estão desenvolvendo aqui. O Tá? Edson, uma coisa que eu colocaria aí também, desculpa tá entrando aí no seu Não, imagina, pô. comentário, a gente percebe também que é muito essa questão da realidade interna também do processo produtivo, né? Ele também é um gap muito grande aí para a empresa poder se tornar competitiva, né? Então, Sim. a gente não vê, por exemplo, e aí eu não sei te dizer o porquê, por que que o Brasil não se sente capaz de criar um processo produtivo que seja um processo produtivo adequado ao que hoje a gente tem de requisitos legais, vamos colocar assim, né? O que eu Então, percebo, por exemplo, fiz um trabalho numa indústria que a gente percebia que um total desconhecimento, inclusive de utilizar a lei, né, trabalhista a favor, né? Então, assim, a gente percebe um certo desconhecimento, né, em trazer, em utilizar dessa questão legal a seu favor. Por exemplo, a gente vê a questão da energia, né, no custo de uma indústria. A gente sabe que existe a questão da taxação equivocada do ICMS no processo produtivo da energia. Só que as uhum, empresas não se movimentam para poder pegar isso e aplicar readequar isso no ambiente dela, né, para poder gerar um custo menor de produção. Você é. concorda com isso? Você acha que é por aí também? Não, veja bem, sim, sim, Paulo, é bem por aí. O que que acontece? Eu anotei aqui alguns pilares aí, vamos chamar assim, para esse nosso movimento que a gente está propondo, né? Que são esses incentivos já existentes. Mas esses incentivos, primeiro que eu acho que eles criam até uma série, eles são muito burocráticos para ser implantado, né? Principalmente para pequena e média empresa, né? Então, o que acontece? O primeiro pilar, hoje, eu diria, que são os incentivos federais e tem até os estaduais, né? Então, o que seria o ideal? Era aumentar a abrangência desses incentivos para todos os setores, ou seja, você pega o PPB, que eu vou falar um pouquinho agora, que é o processo produtivo básico. O foco dele é em cima das empresas de bem de informática, telecomunicações e automação. Tudo bem que isso aí você consegue tirar isso para que isso não seja usado só lá na Zona Franca de Manaus, que é o quê? É um incentivo para o IPI, ele zera o IPI, tá? E também para quando as empresas têm que importar, ela também não paga zero de imposto de importação para algumas coisas, tá? Então, por exemplo, o que a empresa precisa para fazer um projeto de PPB? Eu sei porque eu já sofri isso na pele, tá? Então, o que acontece? O PPB ele é o conjunto mínimo de operações no estabelecimento fabril que caracteriza a efetiva industrialização local de determinado produto e pode ser feito fora da Zona Franca de Manaus. Tá? De maneira geral, consiste no seguinte: vamos lá, se você falar de produto eletrônico, se você tem lá a montagem, soldagem dos componentes nas placas de circuito impresso, ou seja, você pode importar os componentes da China, mas a inserção, a montagem você faz aqui no Brasil. Uhum. Montagem das partes elétricas e mecânicas, ou seja, gabinetes plásticos,
plásticos, etc., tal, você pode fazer aqui. Peças de estamparia, metálicas, etc., você tem que fazer aqui. Integração das placas com as partes mecânicas, ou seja, fechar o produto, né? A gestão da qualidade e produtividade do processo, do produto final, envolvendo inspeção de matéria-prima, produtos intermediários, materiais secundários, quer dizer, tudo isso gera pessoal especializado, gera mão de obra, né? Até certo ponto especializado ou semi-especializado a nível médio, enfim. Materiais secundários de embalagens, quer dizer, as embalagens, o papelão, você gera essa produção nacional também, né? O controle estatístico do processo, ensaios e medições do produto final, que já são feitos hoje pelos laboratórios aqui existentes, como o Eldorado, o próprio CPQD, o INPE, enfim, entre tantos outros aí. E, principalmente, que é aí que eu falo que é uma coisa muito importante, principalmente quando se fala de startup de tecnologia, que você tem que destinar 5% do teu faturamento bruto, as empresas que aderem ao programa, para pesquisa e desenvolvimento. Então, quer dizer, você tem que contratar pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. Então, isso aqui é o PPB. Então, aqui, gente, nós estamos dando uma passadinha rápida, porque o negócio é bastante longo, tal, senão nós vamos se desgastar muito aí. Né? Além disso, como eu falei, também tem os incentivos estaduais, que o pessoal desconhece às vezes, tal, né? Por exemplo, agora, quando foi em novembro de 2019, o governador João Dória anunciou para a indústria calçadista aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ele reduziu para 50%, pela metade, o ICMS aqui dentro do estado de São Paulo. Quer dizer, o pessoal está sabendo disso? Deve estar. Alguém que trabalha, pode se enquadrar, como é que funciona isso? Quer dizer, precisa orientar a turma, né? No Rio Grande do Sul, estou vendo até que o César conseguiu entrar aí finalmente, também, obviamente, a indústria calçadista no Sul é fortíssima, né? E também tem aquela questão aí da carga tributária, que também reduziu para 4%, mas não é bem assim, porque tem lá o crédito fiscal presumido de ICMS, com prazo determinado, mas existe um incentivo lá para a indústria calçadista. Tá? Falar um pouquinho de confecções também, dá uma passada rápida nos setores que são mais fortes aí, né? Estado de São Paulo também, ele reduziu o ICMS de 18% para 12%. Não é muita coisa, mas existe uma redução, né? Para confecções de seda, lã, algodão, malha, vestuário, fala aqui até de travesseiro e etc. Né? Na prática, o governo do Estado equaliza a base de cálculo para a indústria têxtil, que resulta numa carga tributária de 12%. Também já está tramitando um projeto de lei, não sei dizer ainda se já foi aprovado, tá? Que é para a indústria de borracha, plástico, químico e farmacêutico. Máquinas, equipamentos automotivos, químico, borracha e plástico, petroquímico de biocombustíveis, alimentos, bebida, quer dizer, bem abrangente, vestuário, couro, calçado, tecnologia. Tá? Eles estão, por exemplo, criando esses polos, e aqui fala muito das cidades, que é uma coisa que eu também não concordo, sabe? Não pode ter, sabe, esse protecionismo, essa cidade pode, na outra não pode. Tem que ser geral isso aqui, entendeu? Capital de São Paulo, pô, o cara mora aqui, ele tem os funcionários dele aqui, entendeu? Todo mundo aqui, o cara hoje ele trabalha, a esposa dele também trabalha. Como é que o cara vai falar de repente e falar assim, pô, eu vou ter que mudar para 200 quilômetros daqui? O cara não muda. Eu já passei por isso também, quando nós mudamos uma fábrica, aquilo foi terrível, porque o cara fala, pô, eu não posso mudar porque minha esposa trabalha aqui, então se eu mudar para lá, como é que eu faço? Entendeu? Então, isso também é uma coisa que é muito bonitinho esse pessoal do governo falar, mas não funciona. Entendeu? Não funciona. Já que tem que ser linear. Todo mundo, todos têm que poder fazer isso. Tá? Porque aqui, por exemplo, ele fala ó, que esses polos eles estão abrindo esses polos nas regiões de Campinas, Bauru, Piracicaba, Alto Tietê, Presidente Prudente, Grande ABC, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Tudo bem, são regiões próximas, mas existe já um deslocamento. Não precisa. Por que eu não posso fazer aqui em São Paulo? Então, essas são algumas coisas.
Mais um outro negócio também que era bom a gente também ter sempre em mente, que é o quê? O Invest SP, né? O Invest SP, que é a Agência Paulista de Promoções de Investimento e Competitividade. Quer dizer, existe uma série de programas lá para aquisição de máquina e equipamento, utilização de crédito acumulado do ICMS, que o Miguel vai saber falar bem disso, programa de incentivo e investimento para o fabricante de autopeça, para o pró-veículo, que eles chamam, Proparques, fabricante de produtos de processamento eletrônico de dados, enfim, também precisa ser procurado, precisa levar esse pessoal para lá, a gente tem que orientar essa turma e tal, e para que isso vá se tornando cada vez mais abrangente. Tá? Tem também aqui um outro negócio também muito interessante, que isso aqui já é federal, que é o quê? A lista de equipamentos com alíquota zero, se você precisar importar, porque enquanto a gente não tiver um... Você fala assim, porra, mas você está falando da gente produzir aqui e ao mesmo tempo você vai falar de importar? Não, no primeiro momento, você vai precisar de maquinário, você vai precisar de um monte de coisa aí que você não tem aqui. Então, você vai ter que se socorrer, mas o preço vai ter que ser atrativo. Então, existe já o bens de capital. Recentemente, agora, um amigo também aí, que é até um do pessoal que está apoiando a gente, é com a pessoa que eu falei da Thermoblend lá, que é de plásticos e polímeros plásticos, que eles fazem isso. Ele importou da China, não me lembro bem quando ele fez isso, e chegou agora recentemente uma extrusora lá para ele fazer as químicas de plástico, e ele conseguiu entrar na alíquota zero. Por quê? Porque é um bem de capital, quer dizer, são máquinas que ele vai utilizar na produção aqui. Tá? E depois tem todos esses detalhes aqui, olha, são 281 bens de capital e informática, tá? E as taxas estão zeradas até 2021, quer dizer, também esse negócio de prazo, tem que acabar, gente, entendeu? Pô, então, quer dizer, o cara tem que correr para comprar, não. Mas, quer dizer, como você falou, Paulo, existem as leis, existem muitos incentivos aí, mas a coisa está burocrática demais, tá? Então, deu uma passadinha aqui, e depois existe mais uma série de outros que eu vou deixar mais para o Miguel falar, que é o que, ó, só fiz uma relaçãozinha aqui, ó. Nós temos ainda, além desses incentivos estaduais e esses federais que eu citei, além do PPB, nós temos a lei do bem, tem o sistema de drawback, que é aquilo que eu até brinco, eu falo assim, pô, o Brasil podia se tornar a fábrica do hemisfério sul. Pô, gente, sabe, com drawback, você vai poder, sabe, a matéria-prima que não tem aqui no primeiro momento, você vai importar, você vai produzir, vamos vender para a América do Sul, vamos vender para esse Mercosul, que isso aí encalhou e não serve para nada, entendeu? Enfim, tem o Simples Nacional, que é uma coisa também que precisa ser ampliado, porque 4 milhões e 800 também é muito pouco por ano, tem que ser ampliado, né? Depois nós temos o Finame. O Finame funciona bem, eu tive boas experiências com o Finame, junto ao BNDES, né? O FINEP também é muito chato, ele pede muita garantia, etc. Quer dizer, não funciona, mas existe, tá? Tem que ser visto. Além do BNDES e tal, tem um outro programa também de incentivo que é o PADES, que é para fabricação de semicondutores. Já tem gente, por incrível que pareça, tem umas fabriquinhas aqui de semicondutores, mas o Brasil já foi um grande produtor de semicondutor. Eu fui um grande comprador de chip, de memória, de computador, acho que o Ney que está ouvindo aí deve ter passado por isso também. A gente comprava, cara, nós tínhamos aí Tech, a gente tinha fábricas aqui de capacitores. Hoje não temos. Se você quiser comprar um diodo, você tem que importar da China, quer dizer, é uma coisa, é tudo semicondutor. Mas existe um incentivo para isso. Precisa também motivar o pessoal a ver isso, tá? Bom, isso é uma parte. Vou partir aqui para um outro pilar, que eu acho que é depois a gente já vai quase que encerrando, que eu estou falando aqui dos pilares do movimento, né? Uhum. Um outro também que eu me pego muito, que você até citou, Paulo, aí no início, que é essa espécie de paradigma. Espécie não, é um paradigma que o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, etc., que eles acham que importar da China é mais barato do que fabricar no Brasil. Num primeiro momento é. Se você olhar, você chega e fala assim, pô, quanto custa, vai, sei lá, essa garrafa térmica aqui no Brasil? Tá? Custa R$ 50. Pô, lá na China custa $2, entendeu?
Então, no primeiro momento, se impacta, mas você vai criando uma dependência que o pessoal acaba não vendo. Primeiro, e hoje eu tenho certeza, eu conheço muita gente importadora, eu tenho certeza que esse pessoal hoje está sofrendo, sabe? Tudo bem, mas por quê? Porque poderiam estar produzindo muita coisa aqui e não estão, tá? Por quê? Veja bem, o custo do dólar, vamos lá, você importa da China, você depende tudo de importação. O custo do dólar, em um ano, ele aumentou aqui, há um ano atrás, se você a gente pegar a tabelinha lá, em maio de 2019 para agora, aumentou 50%, vai em números redondos, até um pouquinho mais. Aí eu te pergunto, um produto para você que custava $10 está custando $15. Como é que você faz que o Brasil está numa inflação de 0,5%? Como é que eles falam? 0,20% aumento. Como é que você vai repassar esse preço? Você quebrou, cara, se você depende só da importação, tá? Então é mais ou menos isso. E quando você produz, então vamos dizer que você vai uma coisa que eu fiz bastante, que é o que as empresas fazem bastante, é o tal do OEM, né? O que é o OEM? Você vai lá, você escolhe um produto, ou você passa o seu desenho como você quer, o chinês vai lá, ele faz para você, põe a tua marca, cria teu manual, enfim, o produto chega para você aqui, como esse cara da Mondial fazia, o Giovanni, tá aqui, eu até falei para ele agora que ele está parando de fazer isso, tá? E você vai lá e o cara depois manda a tua mercadoria para cá. O que acontece? O cara, então vamos imaginar um cenário aqui. Você vai fazer uma compra então de $50.000 FOB lá na China, tá? O chinês, o que ele quer? Você vai começar, você vai pedir para ele começar a te produzir, ele quer no mínimo 30% que você deposita na conta dele. Quer dizer, ele quer $15.000 que você deposita para ele. Porque o chinês, é muito difícil você ter crédito. Falando de pequena, média empresa, então, é muito difícil. Eu sei porque eu comprava volumes expressivos e eu não tinha. Quando muito, eles aceitavam as tal das LCs, que é as cartas de crédito. Carta de crédito custa uma grana, porque você tem que pagar no banco. Porque o chinês, quando ele recebe a carta de crédito, meu amigo, ele vai lá e ele desconta na hora. Né? Então, tudo bem. Aí você tem que pagar a mercadoria, aí a mercadoria dali 30 dias, ou de acordo com o pode até ficar um pouco tempo, você tem que pagar os outros 70%. Aí você vai fazer o quê? Você vai contratar um armador para botar a tua mercadoria no navio. Você vai levar, vai pegar a data lá, você já perdeu mais 7, 10 dias para ela subir no navio. Subiu no navio, tem o transit time, que é o tempo de lá da China até aqui, no Brasil. 30, 40 dias, depende do porto, tá? Aí você vai chegar aqui, você vai chegar na alfândega. Quando chega na alfândega, você tem que pagar todos os impostos à vista. Na hora. Taxas, impostos, enfim, tem um monte de coisa lá. Que você pode levar, se você der sorte, você der um canal verde, que eles chamam, que lá para. Né? Você vai demorar de 7 a 10 dias. Menos que isso é difícil você conseguir. Tá? Você dá o azar de dar um canal amarelo, que o cara quer olhar a documentação toda tal. Você vai demorar, vai ficar com a mercadoria lá por mais 15 dias. Se der um canal vermelho, então, meu amigo, ele vai querer abrir a carga, olhar, vai procurar pelo em ovo, que nem a gente fala, você corre o risco de ficar com a tua mercadoria parada lá quase que 30 dias até você liberar. Aí você trouxe a mercadoria para casa e você vai vender, tá? Então você vai estocar essa mercadoria, só que é o seguinte, é um produto que você vai botar no varejo, você vai ter clientes, você vai ter tudo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que começar a fabricar lá na China de novo, tá? Então é aquilo que eu falei. Resumindo da ópera, você tem que deixar $50.000, vai, usando como exemplo, na mão do chinês, $50.000 dentro do navio, mais uns 20, $30.000, que é os impostos que você vai ter que pagar. E se você não deixar um estoque de 60 dias dentro de casa, você vai correr o risco de ter um monte de ruptura, que é o chamado ruptura, que é o quê? A falta do produto. Você vai perder cliente, cara. Você não vai ter produto para entregar. Então, se você fizer as contas, você tem que ter um estoque mais ou menos aí de 100 a $150.000. Então, se você somar isso daqui, aqueles $50.000 que você fala, pô, eu vou pegar $50.000 e eu vou começar a importar da China. Velhinho, você não vai conseguir sucesso só com esses $50.000. Você vai ter que ter uns 250, 300 mil para você poder falar que hoje você é distribuidor de um produto mesmo.
tá? Então, é basicamente isso que o pessoal, é o paradigma que eu falo. Eu conheci empresas novas, startups e tal, que eu fui visitar, cheguei lá dentro, eu pensei que eu ia ver uma fábrica e não, importava-se tudo. Sabe, eu não estou tendo contato com esse pessoal agora, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão tendo problema. Não tem como. Não tem Dólar como. alto, né? Com essas questões todas, Não termina adianta. que Tá? causa Então, problema. isso é uma outra coisa também que a gente tem que sempre mostrar. Você quer importar, velhinho? Então vem cá. Você quer fazer todo o teu produto aqui? Por que você não vai atrás dos incentivos? Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você está dependendo tanto do chinês? Por que você não desenvolve alguma coisa aqui? Sabe? Tudo isso aí que nós temos que quebrar esses paradigmas aí, tá? Depois aí tem a questão da lei trabalhista, que é a nova lei, porque muita gente fala, porra, mas os encargos trabalhistas para produzir no Brasil é terrível. O chinês lá também, ele se vende por um prato de comida, também não é bem assim. Tá? Eu tenho muito contato com o chinês e hoje lá eles já reclamam até de sindicato lá dentro da China, por incrível que pareça. Tá? Então, a nova lei trabalhista hoje ele tem uma flexibilidade muito grande para terceirização de produto meio, produto final, produto, né? Tem todas aquelas coisas, tá? É isso. Então, eu acho que a gente tem também que mais um pilar aqui, que é incentivar o uso da tecnologia nas indústrias. Estamos falando aqui da indústria 4.0, que nós temos que ganhar competitividade. As startups e os desenvolvedores precisam levar soluções de ganhos de produtividade, eliminação de desperdício, consequente redução de custo. Tá? Quer dizer, é um trabalho bom também para que os mentores e consultores estejam desenvolvendo aí junto a essas startups. Tá? Uma outra coisa que você também citou, Paulo, é preciso também que esse movimento também ganhe corpo para que você possa também levar isso para os comerciantes, para o varejista, porque também o varejista hoje ele também está cheio de varejista aí, não vou citar nome aqui para não ser indelicado, mas que o sujeito ele prefere importar tudo da China, ele tem até um escritório lá, ele importa tudo, as quincalharias que ele acha lá, as utilidades e as inutilidades domésticas, quer dizer, ele importa tudo, bota aí no mercado e não dá vez para quem quer produzir aqui no Brasil. Então, quer dizer, isso também, que ele é a ponta final, né? Também tem que ser feito um trabalho junto à associação comercial, etc. Tal. Todo mundo tem que estar, sabe, se comover com isso aí, tá? Porque no mundo inteiro a turma vai falar. Eu já falei aqui na outra live que eu tenho um amigo que ele é italiano e ele vive hoje no Brasil, mas ele fica muito nesse intercâmbio Brasil-Itália aqui, tá? Outro dia eu estava conversando com ele, ele falou assim, o italiano não está mais afim que o dinheiro, ele não quer que o dinheiro saia de lá de dentro agora. Eles querem que o dinheiro, sabe? E a Itália passou pela guerra, já faz tempo, mas é uma coisa cultural já, que está sendo carregada até hoje, né? Uhum. Agora, como é que a gente vai conseguir isso? Poxa, engajamento das associações de agentes e as novas, sabe? O cara tem uma empresa, meu amigo, você faz parte de alguma associação? Pô, a associação não serve para nada. Serve sim, cara, sabe? Dá licença um pouquinho, gente. Serve sim, através da sua de alguma coisa. E você conseguir, de alguma maneira, fazer com que o governo reaja com alguma coisa. Sabe? Eu acho que a começar agora aí desses incentivos que já existem, que eles passem a ser menos burocráticos e passam a ser mais abrangentes, sabe? Para que a turma comece a ter incentivo para produzir, tá? Porque a indústria, gente, está aí provada. Todo mundo, qualquer nação, ela tem que se industrializar. Senão, meu amigo, você vai ser sempre um shopping, que nem falou o meu amigo lá, o André Ribeiro, tá? Então, a gente precisa ganhar musculatura. Questão de infraestrutura tem que ser levada também, tem que ser colocado na mesa. E educação, né? A formação desse pessoal todo aí, para a gente não ficar ali, não entrar nem no ranking das 50 empresas que mais se destacam, dos 50 países que mais se destacam industrialmente, tecnologia e etc. Tá? Bom, gente, da minha parte, eu vou
parando por aqui. Desculpa que eu acho que eu já até falei demais, mas é aquilo. O assunto é muito extenso, é muito abrangente, e aqui hoje é só um pontapé inicial que nós estamos dando aí, né? É. Edson, Para obrigado aí. aparecer a coisa. Tem umas considerações interessantes que o pessoal colocou aqui, mas todas que eu percebi aqui circulam em torno de uma questão que é como que a empresa, como que a indústria consegue se adaptar, né? Como que ela vai conseguir se encaixar no mercado brasileiro, né? Levando em conta todas essas coisas que a gente colocou aí, né? Burocracia, né? Impostos, enfim. E a grande questão, pessoal, que a gente quer trazer aqui é justamente o movimento, ele está aí justamente para isso, é para a gente conseguir fazer com Tá. que a indústria se beneficie de todos esses incentivos que há, sim, e há incentivos já disponíveis que tem a possibilidade da indústria se valer dele, né, para ela conseguir se inserir no Brasil. E a outra questão também, já respondendo a uns questionamentos que o pessoal fez aqui, é justamente ver que o dólar, né, pela situação do dólar hoje, vai ficar quase que inviável você importar. Né? Uhum. Então, é fazer do Brasil um parque industrial mesmo. É fazer do Brasil realmente uma indústria, né, se reindustrializar. E aí a questão de aproveitar essas leis que existem, esses incentivos fiscais, trazer a conhecimento da indústria questões trabalhistas, que ela pode se valer disso, sim, né? E a outra questão é utilizar de métodos de Lean Manufacturing para fazer com que o processo produtivo da empresa, da indústria, seja o menos oneroso possível, para que ela consiga daí se fortalecer e ser competitiva. Em linhas gerais, o movimento ele é isso. Ele quer trazer esse tipo de coisa para a indústria. Sim, Paulo, eu estou vendo aqui já algumas colocações aqui falando de indústria 4.0, como é que nós vamos conseguir fazer se a gente não tem equipamento, como é que a gente vai conseguir fazer com esse dólar desse tamanho, papapá. Gente, é o seguinte, olha, isso me é muito questionado, sabe? Mas eu que estou no mercado industrial já aí, sem nenhum exagero, há uns 40 anos, o que acontece? A China, ela não chegou onde chegou porque ela começou a fazer esse trabalho há 10 anos atrás. Ela começou esse trabalho há 30, 40 anos atrás. Mas ela começou. Ela tomou uma atitude, entendeu? Então, se a gente aqui também não tomar uma atitude, eu acabei de falar aqui, olha, vou até pegar aqui de novo agora, ó. O japonês, está aqui, ó, uma das coisas aqui que na pesquisa que eles falam, tá? Que eles começaram a pegar tecnologia estrangeira, entendeu? Pô, então, quer dizer, nós vamos se livrar do dólar de uma hora para outra? Não, não vamos. Sabe, nós vamos ter que importar muita tecnologia, mas aí é que entra os incentivos. Tá? Que nem eu vou importar um equipamento, eu vou entrar naquela razão do bens de capital. Então, eu vou conseguir importar e pagar um pouco mais barato. Tá? Eu vou. A tecnologia, pô, eu vou importar, eu vou aprender, eu vou comprar, vou continuar comprando muita coisa de lá de fora, mas ao mesmo tempo, em paralelo, sabe, o meu pessoal de engenharia, esse pessoal de semicondutor vai começar a ser incentivado, nós vamos começar a fazer. Gente, o que é bom e o que está dando certo é para ser copiado, mas começa logo. Porque se a gente pega e fala assim, não dá, não dá, não dá. Pô, pera um pouquinho, gente. Aí eu começo a questionar. O brasileiro fala que ele é empreendedor e otimista por natureza. Desculpa, não é. Se a gente pensar assim, nós não somos. Entendeu? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que plantar. Gente, eu já tenho 60 anos. Eu estou querendo começar um movimento agora que talvez eu não vá ver o Brasil maravilhoso. Mas enquanto eu tiver saúde aqui, mais 10, 20, 30 anos aqui, poxa, vamos fazer, vamos ver a coisa começar a ficar melhor. Vamos gerar emprego de qualidade, sabe? Vamos parar de gerar emprego, sabe? Pô, gerar um emprego de quem? De entregador de iFood, de motorista de Uber? Não, sabe? Nós temos que gerar emprego na indústria, cara.
Na indústria que você gera todo e qualquer tipo de profissão tem espaço na indústria, né? Então é isso. Agora, esse movimento tem que começar. Agora, lógico, nós não temos como comprar agora um equipamento, uma coisa, não. Mas nós temos como importar de uma forma mais incentivada, para que a gente possa ter. Pô, e vamos importar aquilo lá, vamos pegar aquela tecnologia e vamos copiar. Vamos aprender a fazer. Gente, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, em 1995, na feira de plástico da Alemanha, a Alemanha é uma maquinaria pesada, tal, tinha lá aquelas puta injetora, tal, não sei o quê. Por primeira vez na minha vida que eu comecei a ver cadeira plástica, móveis plásticos, etc. Já tudo robotizado, era uma coisa linda. Eu vi uma briga, os caras saíram na mão, que a gente fala na gíria. Sabe quem? Alemão com japonês com máquina fotográfica na mão. Os japoneses eles iam com máquina fotográfica, não tinha celular que tirasse fotografia, com máquina fotográfica na mão, tirando foto das máquinas dos alemães. Teve um alemãozão lá, uma hora que o cara se invocou, ele foi lá e deu um tapa na mão do chinês, o outro do chinês, do japonês. O outro foi lá, pegou a máquina do chão e sumiu com a máquina. Só faltou ele dar uma marretada em cima da máquina do cara. Você entendeu? Porque então, o que eles fizeram? Eles não inventaram a roda, velho. Eles não falam aqui que o Fordismo virou Toyotismo? Pô, a Ford estava dando certo, a Toyota fez melhor. Então é isso. Agora, tem que ter atitude. Tem que começar. Tem que executar. Como? Não sei. A China começou fabricando quincalharia. Vocês vão lembrar, nos anos 70, a gente só... Por que ficava aquela, pô, é chinês, é porcaria? Gente, não é. Eles começaram fazendo quincalharia, que é o que eles conseguiam fazer. Eu fui para a China, eu vi eles trabalhando com maquinários, que talvez não é todo mundo que entenda de plástico aqui, mas tinha umas injetoras de plástico, aquilo era usado há 50 anos atrás, que a gente até apelidava de mula manca, que era o quê? Manual. Eu tenho foto, na primeira oportunidade eu vou pegar essas fotos e eu vou mostrar para vocês. Eles injetando plástico com essas máquinas manuais mula manca. Hoje, eles têm um parque todo automatizado. Por quê? Começou. Começou. De alguma maneira, você começou. Tudo na vida tem que plantar uma semente, tem que regar e começar. Então é isso, Paulo. Não estou falando para a gente começar um movimento aqui, para daqui 2, 3 anos, não podemos ser imediatistas. Nós estamos plantando, cara. Nós estamos cobrando. Aí o resultado vai aumentando devagarzinho, vai melhorando. Você entendeu? É isso. Legal. Edson, obrigado aí, viu, Imagina. pela tua fala. Pessoal, vou passar a palavra agora para o Miguel. Miguel também aí é um profundo conhecedor dessa área de incentivos fiscais. O cara já trabalhou na Big Four da vida aí, né? Então, é uma pessoa extremamente capacitada nessa área de incentivos fiscais. E, Miguel, a bola é contigo agora. Manda ver aí. Ativa o áudio aí, Miguel. Tá ativado. Já estão me ouvindo? Pronto. Tá, desculpa aí. Eu estava tentando ativar. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu vou dar um overview aqui de alguns incentivos, né, que hoje existem, o que eles tratam. É um tema bastante extenso, só esse tema aqui. Só se eu pegar, por exemplo, falar de lei do bem, já daria uma live de 1h30, 2 horas. Então, a ideia aqui é só realmente a gente dar uma passada. E aí, Paulo e demais participantes, tem um dado, eu anotei aqui alguns dados interessantes que passam justamente por várias coisas que foram faladas aqui, desde a burocracia até a falta de conhecimento. Mas aqui, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio, das 20 mil, esse dado é específico de drawback, tá? de um benefício do drawback. Das 20 mil empresas exportadoras do Brasil,
apenas 3 mil utilizam o principal programa de redução de impostos para quem exporta. Lembrando que o drawback hoje ele beneficia não só os insumos adquiridos no mercado interno, no mercado externo, importados, com fins específicos de exportação, como também adquiridos no mercado interno, né? Então, o dólar está alto, não dá para importar, mesmo com benefício. Pode ser adquirido também no mercado interno, né? E só a título de exemplo, vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, lá uma matéria do Jornal do Comércio lá do Rio Grande do Sul, 12, o drawback ele foi utilizado por apenas 12,6% das empresas exportadoras e importadoras do Rio Grande do Sul em 2017, de acordo com um estudo da empresa de consultoria e tecnologia Becomex, que é uma das maiores do Brasil. Ou seja, um percentual muito pequeno, né, de empresas, que dá mais ou menos essa relação de 20 mil para 3 mil. Né? E ainda segundo a Becomex, empresas que utilizam o programa aproveitam apenas 50% do seu potencial. Ou seja, aqui a gente está falando de um caso específico, mas que ele pode acontecer em outros exemplos também, de outros benefícios, ou seja, primeiro, há um desconhecimento, não é? E complementando a pesquisa, uma das principais causas foi justamente de haver um desconhecimento em torno disso. E segundo, quando há um conhecimento, esse conhecimento ele não é integralmente aplicado a ponto de se aproveitar a totalidade do benefício, né? do incentivo. Então, isso é importante colocar. Realmente, a burocracia ela existe, o Edson colocou aí muito bem. Esses incentivos, para que sejam aproveitados em sua plenitude, existe uma série de regras que precisam ser observadas. Se a gente for entrar na questão da lei do bem, né, a lei do bem ela é muito interessante, porque você não precisa de uma autorização expressa prévia do Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Inovação para poder aproveitar o benefício no ano corrente que ele ocorre. Você só vai prestar contas no ano seguinte. Aliás, eu tenho uma notícia fresquinha aqui, não sei se alguns já sabem, mas foi prorrogado o prazo para preenchimento do Form PD, né, que é o formulário que você presta contas do aproveitamento do benefício. Ele normalmente vai até 31 de julho e agora ele foi estendido até 30 de novembro. Né? Então, aí já é um incentivo a mais, ou seja, ainda dá tempo de empresas que aproveitarem do benefício relativo aos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento no ano de 2019. Né? Dá tempo. E tem um outro dado aqui com relação à lei do bem, que também foi postergado o prazo para apresentação de contestação para as empresas que receberam pareceres técnicos contrários ao aproveitamento do benefício. Então, essas contestações podem ser apresentadas até 30 de setembro. Né? Então, postergou aí mais um tempo. Ou seja, então é importante saber. Agora, é importante ter eficiência nos processos. Né? O que acontece muitas vezes? De fato, concordo, a burocracia ela existe, mas já que ela existe, então que a gente use, por exemplo, de tecnologia, use dos processos. Muita gente acha que, por exemplo, a Lean Manufacturing agora está na febre aí das metodologias ágeis, só podem ser usadas em processos produtivos, não. Existem muitos processos administrativos operacionais onde você pode, sim, utilizar eventualmente uma metodologia ágil, pode pegar emprestado alguns conceitos e trazer para dentro do seu processo para implementar controles que sejam efetivos e, com isso, poder, vamos dizer assim, já que a burocracia existe, ela está aí, é fato, eu mitigar riscos de que, por exemplo, um benefício que eu estou pleiteando seja glosado por uma autoridade fiscal. Né? Então, se falou muito, se falou muito da questão, o Edson citou a questão
dos canais de importação verde, vermelho, amarelo, né? Ontem eu estava conversando com o professor Luiz Alberto Melker, tá nos dando a honra da participação. A gente estava falando sobre isso. Ora, se você vai fazer uma importação e você é uma indústria, você trabalha numa indústria, numa empresa que não importa com frequência, não tem um histórico de importação frequente, a probabilidade de você passar por um canal vermelho ou amarelo é grande, porque o canal verde ele se aplica basicamente a empresas que têm um histórico já de volume, de conformidade, né, de compliance com as regras de importação e por aí vai. Então, existe, não dá para economizar. Outro ponto importante, assim, a informação ela está aí disponível para qualquer pessoa, para todo mundo. Hoje, se qualquer um que queira saber sobre lei do bem, sobre drawback, sobre benefícios estaduais, enfim, você faz uma pesquisa na internet, você encontra toda a legislação, cartilhas, manuais, enfim. O ponto é importante saber interpretar as legislações. Eu costumo dizer que, em termos de legislação tributária, como em muitas outras coisas, o diabo mora nos detalhes, né? Então, a gente vê muito gestor, muito empresário, muita gente que fala assim, não, eu não preciso, eu sei fazer. E aí faz de qualquer jeito. Né? Eu tive um chefe que ele falava sempre para mim, dá para você fazer tudo dentro da legalidade, agora precisa ter cabeça, corpo e membro, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Então, é importante que esses empresários, gestores, e aí nós, enquanto consultores, mentores, a gente esteja preparado para orientar esse pessoal para que realmente a gente agregue valor ao processo dele, para que realmente ele não sofra problemas na hora de pleitear um incentivo, né? Miguel, porque às vezes economiza, não vou contratar, não vou contratar você porque eu sei fazer. Aí você vai foi pela no dor ponto. depois. Você foi no ponto. Desculpa te interromper, mas Não, sem isso problema, imagina. é um fato, assim, é uma cultura que hoje existe no setor no setor produtivo como um todo. Como a gente está falando da indústria, também existe muito na indústria, que é a falta de visão nesse tipo de investimento. Então, você acabou de falar que a pessoa termina por perder incentivo porque ela não tem um processo produtivo, ela não tem um processo administrativo, operacional, bem redondo. Então, ela pega a glosa, ela não recebe o valor, ela começa a pagar juros, ela começa a pagar uma série tem uma série de custos que, se ela tivesse investido vamos dizer assim, numa organização processual, ela teria o benefício. E aí eu te digo o seguinte, eu estou falando de um caso particular meu. Quando você fala, por exemplo, que você vai vender automação de processo, né, que você instala robozinhos no processo, você mapeia o processo e você começa a colocar automações dentro desse processo para que ocorra uma acurácia melhor do processo, uma velocidade maior no processo, uma exatidão maior do processo, reduzindo pessoas. A gente comprova para a pessoa que ela consegue ter um ROI do investimento desde 30% a 300% no primeiro ano. Mesmo assim, o cara não compra, porque ele vê isso como um custo. Ainda tem muito essa... Infelizmente, ainda tem. Mas aí também passa por outra coisa que o Edson mencionou, que é a educação. Então, eu acho que esse movimento aí, ele vem num momento feliz, porque eu acho que é uma das coisas que a gente deve buscar aqui dentro desse movimento, né, de justamente orientar. É um trabalho educativo, ele é um trabalho de formiguinha, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. E hoje a gente está dando um primeiro passo aqui, né, de trazer isso, trazer esses assuntos, trazer essa discussão para a pauta. É um primeiro evento, espero que de muitos que venham, que muitos outros colegas, mentores, enfim, consultores e empresários possam contribuir
Mas o Edson foi perfeito. Alguma coisa a gente precisa fazer. A gente precisa dar o primeiro passo, né? É difícil, dói, mas a gente está aí para isso, né? Então, essa coisa da burocracia, eu sou um pouco menos experiente que o Edson, eu estou com 45, mas desde adolescente que eu ouço que o Brasil é muito burocrático, sempre foi, né? Talvez tenha piorado nos últimos tempos, talvez tenha piorado. Mas, por outro lado, a gente também tem tecnologias, né? Hoje, o próprio Siscomex, a Receita Federal, ela tem uma tecnologia que é de vanguarda para controlar processo de importação e, enfim, essa questão dos parâmetros, né? da, do, 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 dos parâmetros de importação, como a gente fala, os canais verde, vermelho, isso é fantástico, tem coisa boa, sim. Né? Agora, eu costumo brincar o seguinte: se tem uma coisa que o governo foi mais rápido que as empresas aqui no Brasil, foi na questão da tecnologia, principalmente no que se tange à fiscalização. Você tem lá o T-Rex da Receita Federal, recentemente o Banco Central também lançou um supercomputador, né? E eu vivi isso na pele. Um dos meus primeiros trabalhos há mais de 10 anos atrás foi implementar a SPED em uma das empresas. Cara, quando você falava assim, olha, agora você controla a mercadoria no nível de item, tem que informar a NCM, aí vinha aquela coisa, não, isso não existe, não acredito. Aí isso levou 5 anos, aí quando a gente começou a tomar um monte de autuação e tudo, foi um desarrollo. Aí as empresas começaram a acordar, não, tem que investir em tecnologia fiscal, eu tenho que investir em tecnologia de sistema para ter um bom processo de cadastro, né? E aí tudo vira. Agora a gente já está chegando num momento em que você já consegue encontrar no mercado boas ferramentas tecnológicas, né, para controlar processos, para o robozinho que vai lá no site da Receita, faz cruzamento, você já consegue se antecipar. E algumas empresas estão acordando com essa realidade, estão indo, e alguns, infelizmente, ainda estão resistentes, ainda acham que isso é despesa. Esses eu falo, acorda logo antes que você fique para trás. Né? Então, tem tudo isso. Então, é educação, é processo. A gente acostumou a falar muito do compliance. Não, porque a lei tal diz isso, a lei. É uma beleza, mas para que eu consiga cumprir os requisitos da lei, é de fundamental importância que eu tenha profissionais capacitados, tecnologia e processos bem delineados. Né? Então, não dá para. Eu brinco também, que eu falo assim: qual o sistema que você usa aqui na sua empresa? Eu uso o SAP. Sistema avançado de planilha. Né? O cara tem lá, gasta milhões, às vezes, para implementar um sistema, seja ele alemão, americano ou brasileiro. Continua usando planilha. E continua controlando tudo por planilha. Vou dar um exemplo. Particularmente, eu nunca vi esse caso, mas aqui, a título de exemplo. Por exemplo, você pega a lei do bem, a lei do bem prescreve que você tem que ter uma conta contábil específica para controlar os seus investimentos em educação. Né? Não duvido que existam pessoas que cheguem assim e falam: eu não vou controlar em conta contábil específica, eu vou controlar por fora. Aí chega lá, monta o processo, manda tudo para o Ministério da Ciência e Tecnologia para dar o aval, é glosado. O processo é burocrático. Pois é. Você estava assim, falando da questão processual. Porque eu falo, né? assim, olha, não complica. Segue ali a receitinha de bolo, faz tudo que o cara está pedindo. Por outro lado, processos que eu já tive a oportunidade de acompanhar, que foi tudo controlado ali direitinho, que seguiu a risca ali que a legislação determina, nunca tivemos problema. Nunca. Dá um trabalho desgraçado. Dá. Trabalho até mais tarde, às vezes, mas depois, no final, o resultado vale a pena, porque o benefício vem. Os processos normalmente são deferidos. Né? Então, aqui, só para não me estender demais, falando um pouquinho aqui. Então, dólar alto, uma bela oportunidade aqui da gente aproveitar os incentivos fiscais à inovação tecnológica, que foram instituídos pela Lei 11.196 de 2005, também conhecido como Lei do Bem. A Lei do Bem também instituiu outros benefícios, como
o REPS, né, que é o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação e Serviço de Tecnologia da Informação, acho que o Edson indiretamente já falou aí, né? Tem o Regime Especial para Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras, que é o RECAP, e o próprio Programa de Inclusão Digital, que já expirou, mas já foi objeto de discussões nas esferas judiciais, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito. Oficialmente, pela lei, hoje ele não existe mais, mas já existiu no passado, que era a alíquota zero de PIS e COFINS para a venda de bens de informática no varejo, né? Então, o público-alvo são as empresas, né? Aqui ele fala bem claramente as pessoas jurídicas com regularidade fiscal, ou seja, tem que estar regular, né? E que, sob regime de lucro real, que desenvolvam atividades de pesquisa e inovação tecnológica. Então, quais são aqui os benefícios, né? Dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda, né, do lucro real de todos os dispêndios, 100% dos dispêndios em P&D. Então, você pode pegar todos os dispêndios em P&D e lançar como despesa sem resultado, reduzindo, assim, a sua base de lucro real ou a base de cálculo da contribuição social. E ele é um benefício duplo, porque, além de você poder lançar como despesa os seus dispêndios em P&D, você pode aproveitar de 60% até 80%, né, dependendo do número de pessoas alocadas no projeto, de mestres, doutores, do valor do bem diretamente na sua base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. Ou seja, você chegou lá no lucro real, apurou seu lucro real, apurou sua base CSLL, você ainda pode descontar de 60% a 80% direto da base do seu valor dos dispêndios. Então, é um belo do benefício que, por exemplo, pode ser reinvestido em outros projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, para a continuidade disso. Você vai, além de você ter um ganho de caixa, né, no aproveitamento desses benefícios, você pode reinvestir isso, né, e além dos ganhos com melhoria que você tem com inovações, com melhorias de projetos, e enfim. E também a lei, por força do inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 11.508, de 2007, os incentivos previstos na Lei do Bem se aplicam também às empresas em zonas de processamento de exportação, né? Que são áreas que se caracterizam, as EPEs, né? Zonas de processamento de exportação, que se caracterizam por áreas de livre comércio. Eu sei que o Edson não gosta muito dessa coisa de regionalização de incentivo, e eu não discordo dele, mas está aí, seu benefício existe. Por que eu digo isso com relação aos EPE? Né? Porque você tem algumas condições para instalar a empresa nessas regiões, que, por exemplo, tem que ser em regiões menos desenvolvidas, enfim. Mas você tem o benefício aí de isenção das importações. Então, por exemplo, dólar está alto, pelo menos você tem uma isenção tributária do IPI, do imposto de importação, do IOF e adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Ou seja, quando você está falando de indústria, principalmente de indústria mais elaborada, uma automotiva, máquinas e equipamentos, que você tem uma cadeia mais complexa e, consequentemente, a tributação ela tende a ser mais elevada, dá um belo de uma redução. E é aquilo que o Edson falou, não tem jeito. A gente não tem todas as tecnologias aqui. Alguma coisa a gente tem que importar. Até a gente conseguir sair da fase de cópia para ir para a fase de realmente produzir aqui, e quem sabe até fazer melhor, a gente vai ter que passar por uma fase de importação. Então, é importante ter conhecimento desses benefícios, né? Então, o próprio, falando do drawback, que é um benefício que existe, né, desde a década de 60, né, e ele foi se aperfeiçoando com o tempo, não é? Ele também tem benefícios para as aquisições no mercado interno, não é? Então, aqui falando um pouco também
Mas e a pequena empresa, né? Como é que ela pode se beneficiar? Bom, as empresas, para terem o gozo de todo o benefício para a lei do bem, elas precisam ser optantes pelo regime de apuração do lucro real, né? Mas as empresas de pequeno porte também elas podem se beneficiar como? Através da aquisição de máquinas e equipamentos destinados a projetos de pesquisa e desenvolvimento com 50% de redução do IPI, né? Então, acaba reduzindo o valor de aquisição do bem, né? E também por meio da redução a zero do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre as remessas para o exterior para manutenção de marcas e patentes. Então, a gente fala muito que o Brasil está comendo poeira no ranking aí de patentes. Você tem um belo de um estímulo aí para registrar as patentes dos produtos, das tecnologias desenvolvidas aqui, fora do Brasil, né? Então, aqui eu recomendo, como o tempo é curto, né? Eu recomendo a todos aqui que leiam, baixem gratuitamente o Guia Prático da Lei do Bem do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse guia ele foi lançado recentemente, mais precisamente no dia 5 de dezembro de 2019, e são 80 páginas, contendo todo o histórico de legislação, orientações práticas. Olha, eu li, normalmente esses guias práticos de governo, eles não costumam ser muito bons, costumam ser bem complexos, difíceis, mas esse guia está bem explicadinho, está muito bom. Tem link de acesso à seção de perguntas e respostas do site do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas como eu falei, às vezes tem pontos lá que precisam, a pessoa tem dúvida, aí a gente está aí para isso, para a gente poder, qualquer coisa, a gente vai deixar no final aí os nossos contatos, e-mail, telefone, a gente está aí para tirar, né? Então, tem também aqui a Lei 11.774, que prevê o crédito imediato de PIS/COFINS nas aquisições de bens do ativo mobilizado utilizados na produção de bens e prestação de serviços, né? Então, quando a Lei 10.833 e a não cumulatividade do PIS e da COFINS foi lançada inicialmente, lá pelo início dos anos 2000, o crédito era admitido somente com base na depreciação. Depois veio a possibilidade de creditar em 48 vezes. Hoje não, no caso de máquinas e equipamentos destinados à produção e prestação de serviços, esse crédito ele pode ser imediato. Então, você imagina, para uma empresa que está, por exemplo, no lucro real, que está sujeita a um recolhimento a uma alíquota de 9,25%, você tem 9,25% de crédito imediato na aquisição, quase 10%. Então, são bens de valor alto, né? Então, a gente tem o próprio drawback aí, que no âmbito tributário estabelece a redução dos encargos fiscais por meio da suspensão do IPI, do II, né, que é o Imposto de Importação, PIS, COFINS de Importação, ICMS também adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. E tem um detalhe muito interessante, que é o drawback, né, o drawback intermediário, né? No drawback tipo comum, o produtor ele importa, beneficia aquele insumo, aquela matéria-prima, aquele produto intermediário, aquele material de embalagem, e aplica na produção e exporta. Já no tipo intermediário, a empresa beneficiada do regime, né, ela pode tanto importar quanto comprar insumos no mercado interno, industrializa e fornece o produto intermediário a outra empresa aqui no Brasil, desde que esse produto vá ser aplicado em outro que vai ser exportado. Então, é uma forma também de você abrir uma possibilidade de fortalecer os elos da cadeia aqui dentro do mercado, da cadeia industrial aqui dentro do mercado, né? Então, não fica refém só da importação, né? Então, aí fora os benefícios, hoje ficou fora de moda falar, quase não se fala de Zona Franca de Manaus, mas enfim, os benefícios estão lá, já era para ter acabado, mas foram estendidos até 2073, né? Agora, você vai falar, a gente precisa também
tem gargalos logísticos aí, enfim, precisa todo um trabalho, um estudo que precisa ser feito para realmente eu chegar à conclusão de que vale a pena eu instalar uma indústria lá na Zona Franca. Mas se fosse tão ruim assim, a gente não teria tantas indústrias lá, né? Mas tem, desculpa, Miguel, mas é aquilo, né? Quando a gente fala de empresas grandes, e já um certo faturamento, compensa. Que é aquilo que você falou, logística, etc. Hoje um caminhão para vir de Manaus para São Paulo demora 15 dias. Não, perfeito. É porque É, aqui é o seguinte, Edson, aqui a gente está num público, por exemplo, nós temos o pequeno, eu concordo em gênero, número e grau, mas a ideia aqui é a gente trazer a informação. Então, por sim, exemplo, sim, sim, sim. Não, é extremamente válido. E a aquilo, gente, a gente é CPV, consultor, a gente é consultor, é mentor de negócio. A gente é atende isso aí. desde a startup pequenininha, que aí realmente você vai chegar para o cara desse e vai falar, cara, você tem certeza que você quer ir para a ZFM? Tem certeza que vale a pena? Você tem benefício aqui, você pode ficar. Você pelo PPB, você pode ficar, né? Mas a gente atende também o grande que quer e que tem estudos que mostram Sim, 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 que sim. vale a pena, mas é aquele negócio. Você tem burocracia, você tem muita papelada, você tem hoje sistema, hoje muita coisa está em sistema, e muitas vezes esse grande ele tem condição de fazer, mas ele não sabe o como. É. Né? E falando aqui rapidinho dos aqui do aí tem a questão hoje que está controversa ainda, né, que é da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ainda isso ainda está voltando. Teve a decisão lá em 2017, né, do recurso extraordinário 574706 do STF da Regional do Paraná, que para fins de repercussão geral o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, né? Porém, assim, é importante salientar que quem quiser gozar do benefício precisa entrar com É. recurso judicial. Não é assim, eu quero, eu vou fazer, a partir de agora eu vou fazer. Precisa estar amparado e Mas você ainda vê, tem uma é isso aí que faz parte de todo o movimento, entendeu? Então tá na hora disso aí agora ser, sabe, tem que ser pressionado, isso tem que acabar, não faz o menor sentido. Exatamente. Aí você tem que dar mais segurança jurídica. Eu brinco o seguinte: as pessoas brincam comigo e falam assim: poxa, você é um cara feliz, né? Especialista tributário, não falta emprego para você. Eu falo, de fato, nunca me faltou emprego nessa área. Mas a gente vive uma insegurança jurídica tão grande que até para a gente que trabalha na área é ruim, É. porque você não tem segurança jurídica muitas vezes para dar uma orientação, para, enfim, orientar os seus clientes, seja ele interno quando você trabalha numa empresa, seja ele externo quando você está como consultor, mentor, advogado, enfim, né? Professor, né? Dando aula, enfim. Aqui eu só listei alguns incentivos estaduais aqui de São Paulo. O Edson já falou muito bem aqui do Invest SP. Então, você tem aqui suspensão de CMS, incidentes na importação de bens sem similar nacional e crédito integral em uma única vez desse imposto no tocante à aquisição de bens do ativo mobilizado por fabricante paulista. Você tem programas para utilização de crédito acumulado de CMS em projetos de investimento, que é de investimento em áreas, por exemplo, como o automobilístico, que você tem um Proveículo, você tem um Proparque, né, que é para parques tecnológicos, você tem o de processamento eletrônico de dados, informática, ferroviário. Isso aqui e até para ferroviário. Isso aqui é interessante porque assim, você tem a questão de aproveitamento automático e outra coisa. Agora que a gente está falando do o dólar alto ele às vezes me gera um outro problema, que quando eu importo mais caro, eu vou gerando créditos acumulados de imposto, principalmente de ICMS, que eu não vou podendo, que depois fica encalhado lá, vira um crédito podre. Então, uma forma também de você se beneficiar dessas isenções é você não ficar acumulando crédito, que fica lá no seu ativo, melhora seu resultado econômico, mas que na prática não serve de nada, né? Então, tem um regime simplificado de exportação também, né, que é o que está previsto no artigo 450A e seguintes do regulamento CMS do Estado de São Paulo. Ou seja, aqui eu só citei alguns exemplos aqui. E, por fim, tem a questão do Simples Nacional,
que tem por principal benefício você congregar vários impostos em uma única guia na DAS. Em alguns casos, ele realmente pode ser muito vantajoso, não todos, precisa ser avaliado. É sempre que o Simples Nacional vai ser vantajoso? Depende, mas principalmente para aquela pequena indústria que está ainda começando, que está engateando, que tem um faturamento baixo, pode ser sim uma alternativa interessante, porque você reduz muito a necessidade de controles contábeis, fiscais, porque existe também uma coisa que eu falo, que é sempre o custo oculto que tem de você manter equipes profissionais para você se manter em compliance. Esse custo é muito alto aqui no Brasil, né? Então, para quem está começando, né, para você não ter que ter uma equipe fiscal robusta, uma equipe contábil robusta, né, você começar. Então, por exemplo, quando é que o Simples, faturamento máximo hoje é de 4.800.000, acho que o Edson já falou aí, as indústrias estão dispostas, em geral, no anexo 2 da Lei Complementar 123, e as alíquotas para a indústria variam de 4,5% a 30%. Né? Então, é isso que eu falo. Para quem está nas faixas de faturamento mais baixas, a alíquota é bem atrativa. À medida que você vai aumentando o faturamento, você vai indo para as faixas de alíquota próximas aí de 30%, né? Mesmo com a aplicação da alíquota efetiva, que você tem uma pequena redução, começa a ficar pesado. Aí já vale a pena você fazer o estudo se o que vale mais a pena, eu me manter no Simples Nacional ou já migrar para o lucro presumido, ou até em alguns casos mais extremos, onde você tem, por exemplo, se você tiver custos e despesas muito altas, até avaliar a questão do lucro real, se você estiver operando, por exemplo, com prejuízo. Mas, enfim, as alternativas aí estão na mesa. O objetivo hoje foi a gente trazer essas opções e elas estão aí, né? E se tem problema, vamos aperfeiçoar, né? Vamos, não vale, não adianta a gente ficar, mas esse benefício não funciona, não é bem assim, eu tento e não consigo. É trabalhoso, é burocrático, mas quando você tem processos bem azeitados de controles e informações para o fisco, principalmente histórico, um bom histórico, consegue, né? E vamos buscar aperfeiçoar. Como o Edson falou, se está restrito a uma área, tentar expandir. Por que só essa área é beneficiada? Por que só? E o mais importante, né? Não esquecer dos outros investimentos também, porque a década de 80, 70, 80 no Brasil, teve um boom muito grande de incentivos fiscais. Eu morei 22 anos na Bahia, eu vivi o auge do polo petroquímico de Camaçari, a gente conversa muito sobre isso, né, Edson? E o que aconteceu? Com o fim dos benefícios, no início dos anos 90, muitas indústrias fugiram e fecharam. Hoje, o polo não é nem um quinto do que foi há 20, 30 anos atrás, que foi um grande motor de desenvolvimento da região metropolitana de Salvador, né? Então, eles são importantes, eles estão aí, devem ser usados, mas olhando para o lado do gestor público, de políticas públicas, levá-los a uma situação ad eterno talvez também não seja a saída. É aproveitar para dar o impulso inicial, mas tem que ser feito um investimento em educação, em infraestrutura, em logística, para que também a indústria não fique refém desses benefícios. E é isso aí. Legal, legal. Ô, Miguel, obrigado aí pela tua intervenção aí. Obrigado ao Edson também. Estou compartilhando aqui, pessoal, nossos contatos. Estão enxergando aí direitinho? Está aparecendo para todos? Tá, beleza. Legal. Pessoal, a ideia do movimento, esse é um movimento, ele não tem um dono, tá? Nós três aí resolvemos nos unir para iniciar, mas ele é um movimento que ele é apartidário, ele não tem um dono, e a ideia é que a gente vá cooptando o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga formar aí um time, para que a gente consiga executar tudo isso que a gente colocou aqui. Como o Edson bem colocou, nós não vamos conseguir isso da noite para o dia, mas eu acho que nós podemos ser a semente que
que esse novo momento precisa, né? Que é trazer essa competência, esse conhecimento e trazer para a indústria brasileira essa nova visão de que é possível sim, de que é possível a gente industrializar o Brasil, ter produtos bons, ter insumos bons e sermos grandes, voltarmos a sermos grandes também na questão industrial. Então, estão aqui nossos contatos, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com qualquer um de nós. Nós estamos marcando aí já para o dia 2 de junho também uma próxima live para a gente continuar o nosso assunto aqui às 19h30. Nós vamos fazer o convite para vocês também, mas já podem marcar aí na agenda de vocês 2 de junho às 19h30 aqui pelo Zoom. Tá? Não vamos mais utilizar essa plataforma do Simpla, vai ser direto pelo Zoom. E aí nós vamos estar divulgando aí o ID da reunião e o link, né, para poder ter acesso a ela. Convide as pessoas que vocês conhecem. Vamos fortalecer esse movimento. A nossa ideia é fazer com que a gente fortaleça isso e consiga fazer com que isso seja disseminado o máximo possível. Tá bom, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Edson, Miguel? Não, é isso mesmo. Vamos tentar mais uma vez. A gente lamenta que a gente estava esperando uma participação bem maior, né? Mas infelizmente muita gente teve problema. Eu fiquei aqui o tempo todo no WhatsApp aqui tentando ajudar as pessoas a acessarem, né, a plataforma. Acho que a turma não entendeu direito a sistemática do Simpla por Zoom, né? Mas o assunto é muito legal. Foi só uma sementinha aí mesmo que a gente plantou. E a gente vai precisar sabe, chamar bastante a conscientização de muita gente para ir se engajando, trocando ideia, fazendo mais reuniões como essa. Depois, quando voltar aí ao fim da quarentena, começar a fazer alguma coisa mais presencial, né? E como eu falei, muitos mentores aqui do nosso grupo podem ter contato com várias associações de classe, sabe? Pode começar a levar essa ideia também, né? Levar essa ideia também para as startups, para se aproximar um pouco mais desse pessoal, né? Para a gente realmente começar a vender essa ideia aí, passar essa conscientização para o pessoal, né? Então, que é isso, ou tomar uma atitude, eu tenho certeza que várias outras estão tomando também, mas a gente que tem esse foco principal aí na pequena e média empresa e nas startups, nós temos que também estar preparado para estar incentivando essa turma aí a começar a industrializar novamente no Brasil. Não vou nem falar reindustrialização, vou falar uma vez por todas, enxergar que é só com a indústria mesmo que uma nação fica forte, né? Verdade. É isso aí, gente. Obrigado para todos aí. Até a próxima. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Pessoal, estou encerrando aqui. Tudo de bom. Um abraço a vocês e reforçando o convite aí para o dia 2 de junho, às 19h30. Tá? Aqui no Zoom nós vamos estar mandando convite para vocês. Convidem, vamos fortalecer esse movimento aí, que ele só tem a trazer ganho para nós. Tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Até mais. Até mais.